Glória, 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 glória. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Jesus, nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos pelo seu mover nessa noite. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Fala conosco. Ouvidos abertos, Senhor. Eu declaro ouvidos abertos, ouvidos espirituais abertos para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Podemos assentar, igreja. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a Deus. É com muito temor e tremor que eu recebo essa oportunidade de ministrar essa palavra. Uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Tem mais de uma semana que eu tenho preparado essa palavra. Deus tem me dado muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com a igreja, mas eu prometo ser breve, em nome de Jesus. É curioso que eu acho que é a segunda ou a terceira vez que eu ministro abençoando o mês de março. A primeira ministração foi: não vos lembreis das coisas passadas. O mês de março para mim era um mês trágico, foi um mês trágico na minha vida. Muitas percas aconteceram no mês de março, mas eu procuro não me lembrar mais das coisas que eu perdi, porque o Senhor tem restituído ao longo desse tempo que eu tenho caminhado com Ele. E a segunda ministração foi: deixe a sua luz brilhar. Não se lembre das coisas passadas e deixe a sua luz brilhar. Se tem um título essa ministração que eu vou ministrar, é negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Aleluia. Glória a Deus. A minha versão diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Aleluia. Glória a Deus. Antes de entrar no tema, eu gostaria de destacar uma ligação que eu fiz entre as palavras gregas queleutos e matetes. Queleutos significa o caminho. Em Atos 11, capítulo 26, foi a primeira vez com que a igreja, as pessoas que eram discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos. Em Atos 11, 26. Mas antes, eles ensinavam o caminho. Queleuto significa o caminho, ir para outro lugar, com outra pessoa, ou atrás de alguém. Seguir, ou seja, seguir alguém em um determinado caminho. Nós sabemos que todos nós que estamos aqui nessa noite de hoje, aqueles que entregaram a vida para Jesus, nós, por livre e espontânea vontade, decidimos seguir um caminho. Jesus diz em João 8, 32, que quem conhece a verdade é liberto pela verdade. E nós estamos caminhando nesse caminho, e passo a passo, dia a dia, de glória em glória, nós vamos sendo libertos das coisas velhas que nos prendiam no passado. São tantas coisas, irmãos, que nós precisamos nos livrar, tantas bagagens, tantas tralhas, que nós precisamos tirar das nossas vidas. E no caminho do discipulado,
nós vamos tendo que deixar essas tralhas para trás. Jesus vai nos instruindo, vai nos ensinando e vai fazendo com que nós deixemos as coisas velhas para trás, para que as coisas novas possam vir sobre a nossa vida. E eu destaquei algumas marcas ou características, como você preferir, que todo discípulo verdadeiro de Cristo carrega. A primeira marca é que depois de iniciar a jornada, o discípulo não vive mais a sua própria vontade, mas ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. O discípulo não é mais dono da sua própria vontade, ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. No verso 23 desse mesmo capítulo, Jesus dizia assim, ó, se alguém quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Sabe que isso é uma tarefa árdua, irmãos? Tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, é algo difícil, eu confesso aos irmãos, porque em nós não reside nada de bom. Tudo o que vem de bom vem do Senhor. Eu confesso aos irmãos que o primeiro confronto que eu tive no meu discipulado com o Espírito Santo, sabe aquele discipulado tete a tete, quando a gente está com uma dúvida, quando a gente faz uma pergunta para Deus, fala assim, Senhor, isso é pecado ou não é pecado? Eu posso ou não posso? Eu estava prestes a cometer um determinado pecado, que eu tinha o hábito de praticar na minha vida ímpia, e eu me converti e me deu aquela vontade, muitos irmãos devem saber do que eu estou falando, de voltar ao passado. E eu orei dentro do meu carro, falei, Senhor, eu sei que o Senhor é vivo, eu sei que o Senhor responde às nossas orações, fala comigo aqui agora, isso que eu estou prestes a fazer te desagrada? É lícito, não é lícito? Eu posso, não posso? E sabe quando a gente abre a palavra para Deus falar com a gente de qualquer jeito? Eu abri o celular, né? Eu gosto muito da Bíblia no celular, e eu abri o celular e procurei um versículo. Não, mas eu falei, não é assim. Não, mas vai. Procurei um versículo e caiu esse versículo. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia a dia. Eu falei, uau, eu não posso mais fazer determinada coisa que desagradava o Senhor. Se eu quiser seguir esse caminho, eu tenho que deixar isso para trás. Essa é a primeira marca que eu destaquei. Você não vive para fazer mais a sua vontade, mas você vive para fazer a vontade do Senhor. A segunda marca que eu destaquei é que todo discípulo, ele não leva em conta mais os seus próprios interesses, mas ele leva em conta os interesses do reino de Deus. Irmãos, nós temos muitos interesses. Todos nós temos muitos interesses. Mas eles não são mais importantes. Quando a gente entende o caminho, a gente sabe que os interesses de Deus são melhores que os nossos interesses. Às vezes nós temos interesse em fazer uma boa faculdade, e não é errado fazer uma boa faculdade. Às vezes nós temos interesse em ter um carro do ano, não é errado ter um carro do ano. Às vezes nós temos interesse em ter uma boa profissão para ganhar bastante dinheiro, não é errado. O problema é que o seu coração focar totalmente nisso e esquecer as coisas de Deus. Mateus 6,33 diz, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como discípulo, eu gostaria de fazer essa pergunta, porque o nosso tema é ide e fazei discípulos. Como discípulo de Cristo, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. O que você tem colocado em primeiro lugar? Os seus interesses ou os interesses do reino de Deus? É importante nós meditarmos
e nós analisarmos se nós temos ou não essa marca do discípulo. O discípulo, ele não mais tem interesse nas coisas do mundo. 1 João 2,15 diz que não amem o mundo e nem as coisas que nele há, porque o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós não podemos amar mais o mundo do que a Deus, sabia, irmãos? Essas festas de finais de ano são um perigo para muitas pessoas, sabia? Às vezes tem muitas pessoas que ainda não entenderam bem o caminho e às vezes se perdem. E nós precisamos estar focados, porque o mundo é enganoso e o mundo nos atrai. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós precisamos estar atentos para que Satanás não venha nos enganar e roubar de nós essa identidade de discípulo. A terceira marca que eu destaquei é que um discípulo verdadeiro de Cristo, ele vive para agradar o coração do Pai. O discípulo verdadeiro, um verdadeiro imitador do Filho de Deus, ele vive para agradar o coração do Pai Celestial. Mateus 3,17 diz assim: eis que uma voz dizia do céu: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Sabe, irmãos, hoje eu estava orando, meditando para essa palavra, e o bispo ontem falou comigo, falou: filho, se consagre, né? E eu levei a sério o que ele falou comigo. Eu resolvi me consagrar hoje. Mas nessa consagração, Deus falou algo tão forte ao meu coração. Ele falou algo comigo assim, falou assim: você nunca ouviu essa palavra do seu pai? Esse é o meu filho amado, em que muito me agrado. Você nunca ouviu isso do seu pai. E porque você nunca ouviu do seu pai, você nunca falou isso para o seu filho. Irmãos, foi um impacto tão forte, foi algo tão forte, que eu despenquei a chorar. Minha esposa até perguntou se eu tinha chorado mais cedo. Eu falei: chorei, mas foi mais cedo, muito. E isso me impactou muito. E eu cheguei em casa e o Espírito Santo ministrou ao meu coração: abrace o seu filho e converse com ele, fale aquilo que não falaram com você. Hoje você não tem o seu pai para te abraçar e falar que ele se agrada de você, mas eu me agrado de você, se você tão somente fizer aquilo que eu estou te mandando. E eu cheguei em casa e sentei na cama com meu filho, e eu já comecei a chorar. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Mas foi um momento tão maravilhoso, né? Eu dei um abraço nele, falei: filho, você é um filho amado, em quem muito me agrado. Sabe, irmãos, às vezes os nossos filhos, e nós como filhos já fizemos isso várias vezes, nós tentamos chamar a atenção dos nossos pais. E às vezes nós como pais estamos tão distraídos com as coisas do mundo, ou até com a obra de Deus, que esquecemos de dar a importância que os nossos filhos têm. E às vezes nós esquecemos de falar coisas que Deus fala conosco o tempo todo para os nossos filhos. Irmãos, eu confesso aos irmãos que foi um momento tão abençoado. Meu filho se abriu comigo, parece que aquilo que eu estava sentindo, o amor, aquela unção do Espírito Santo foi transferida para ele. E automaticamente ele começou a confessar algumas coisas comigo que ele nunca tinha falado com ninguém. E às vezes a gente não sabe o porquê de alguns comportamentos dos nossos filhos, da nossa esposa. E às vezes a culpa é nossa. Irmãos, o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa naquele que quer ter um coração discipulado, aquele que tem um coração aberto. Mas é necessário a gente buscar essa obra, irmãos. O Espírito Santo, ele está fazendo algo novo no nosso meio. O Espírito Santo está restaurando relacionamentos no nosso meio. O Espírito Santo está trazendo nessa noite cura na nossa alma.
Sabia que a nossa alma, mesmo nós estando na igreja, ela carrega muitas dores, muitas enfermidades, muitas feridas, muitas angústias que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. E esse é um benefício de quem procura agradar o coração do Pai. A quarta característica foi que um verdadeiro discípulo, ele é sempre guiado e corrigido pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14, e o Espírito Santo usa pessoas, viu, irmãos? Ele usa pessoas. Ele usa autoridades na nossa vida. Muitas das vezes nós não gostamos de ser corrigido. Fala a verdade, né? Mas eu estou aprendendo a ser corrigido e não me importar com isso mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que quem é filho de Deus, pois todos, Romanos 8,14, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados, não está falando ao contrário. Não está falando aqui que todos os que têm o Espírito Santo são filhos de Deus. Sim, todos os que têm o Espírito Santo são filhos de Deus, mas aqui tem uma ordem. Primeiro você precisa ser guiado. Às vezes nós achamos que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus e nós estamos sendo guiados por espíritos enganadores. Às vezes nós achamos que estamos cheios do Espírito Santo e na verdade estamos cheios de demônio. É verdade isso, irmãos. Saiba que todo ato de rebeldia não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. E eu aprendi isso com meu filho hoje. Toda alma rebelde, estou falando de mim, é porque um dia foi ferida. Quem é ferido, fere. Mas quem é cheio do Espírito Santo, cura a ferida. Quem é ferido, fere. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ajuda a curar feridas. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a ser guiados por Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quais as vozes você tem escutado? Irmãos, nós estamos num lugar abençoado. Sabe, nós estamos num lugar abençoado. Muitas coisas são faladas mundo afora, na internet, em vários lugares. Mas nós estamos num lugar abençoado, onde se procura viver a doutrina que os apóstolos ensinaram. Não é só ensinar, não. Vocês viram que eu falar, procura-se viver. Porque o ensinamento sem aplicação prática na nossa vida não vale nada. Nós precisamos viver o Evangelho. Somente os ouvintes do Evangelho. Não. Temos que ser praticantes. A quinta característica é que um verdadeiro discípulo, ele aceita a correção e se arrepende. Ele aceita a repreensão, ele aceita a correção e se arrepende. Hebreus 12, 5, na parte B do versículo diz assim, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. A quem aceita o castigo, hein? É para a disciplina que vocês perseveram. É para a disciplina que vocês perseveram. E Deus trata como filhos. Qual o filho que o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornam participantes, se estão sem essa correção, então vocês não são filhos, mas são bastardos. Aquele que vive sem correção, aquele que não aceita a repreensão, aquele que não aceita ser disciplinado, ele é bastardo. O filho aceita a repreensão. O filho ouve a voz do pai. E o filho se arrepende.
Essa é a quinta característica de um discípulo verdadeiro de Cristo. A sexta característica é que um discípulo é humilde e reconhece que sem Jesus ele não pode fazer nada. Sozinho, nós não somos capazes de fazer nada. João 15,5 diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos apenas os ramos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe, às vezes a gente gosta de cantar uma canção aqui, aquela Quero Ser Como Criança, né, bispa? E a gente às vezes acha que é adulto e que a gente não precisa mais do pai para nada. E a gente começa a tomar algumas decisões e começa a querer fazer as coisas do nosso jeito. Não dá certo, irmãos. Não funciona. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. E que sem Jesus nós não podemos fazer nada. A sétima característica ou marca que um discípulo verdadeiro tem é que ele jamais quer ser glorificado. Mas a glória, ele não quer ser glorificado nem pelo que ele faz, nem pelos seus dons e nem pelos seus talentos. Mas pelo contrário, ele glorifica o nome do Pai pelo serviço prestado ao reino. O objetivo do discípulo verdadeiro de Cristo não é ser glorificado. Eu não estou aqui para ser glorificado. Eu não estou aqui para ser adorado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo louvor. Nós que estamos aqui em cima do altar, estamos para servir os irmãos. Para prestar um serviço que edifica a igreja. Para isso existem os 5 ministérios. É para que a igreja cresça firme, fundamentada na palavra. Essa é a sétima marca de todo discípulo verdadeiro de Cristo. E a oitava e última marca que eu gostaria de destacar é que todo verdadeiro discípulo de Cristo, ele dá bons frutos. Ele é frutífero. O discipulado na vida dele causa um impacto, e o impacto que é causado na vida dele impacta outras pessoas. Fique de pé, bispo, a bispa aqui na frente, por favor. Eu quero explicar com a ilustração bem rapidinha. O bispo e a bispa, vira para frente, fazendo favor. O bispo e a bispa, isso é algo que Deus colocou no meu coração. O bispo e a bispa um dia foram ganhos para Jesus. E começaram a caminhada de discipulado. E a vida deles foi impactada, foi transformada. E aí, Arthur, Carol, vem aqui na frente, por favor. O Arthur e a Carol, porque foram impactados por aquilo que o bispo e a bispa estavam ensinando, eles resolveram um dia abrir uma célula na casa deles. Eu quero ilustrar, bem rapidinho, isso que Deus colocou no meu coração. E quero colocar as coisas em ordem aqui também. O Arthur e a Carol um dia abriram o coração e aprenderam com esse discipulado e abriram uma célula na casa deles. Um dia, eu me converti para Jesus. E na célula do Arthur, esse meu irmão amado, na célula do Arthur, eu tive a oportunidade de começar o meu ministério. De começar a aprender a ministrar uma palavra, a preparar uma palavra. Aí vem cá, mãe, vem cá, Mateus, Cristina. E aí, com isso, o Marquinhos não está aqui não, né? A minha família
foi ganha. Olha o que o discipulado verdadeiro faz na vida da gente. Paulo, vem cá. Paulo, Salim, Paulo. E aí, calma. Paulo, Milena também. Milena, por favor. Milena. Está gravando. E aí a Milena também veio. Esses são os primeiros frutos, depois desse discipulado até aqui, esse aqui são os primeiros frutos, que são a minha família. O discipulado verdadeiro tem esse poder. E aí, um dia Deus colocou no meu coração, falou assim, você ama a sua família? Falei, amo. Falou, eu amo mais. Então abra uma célula. Agora eu convido a célula, a Prisco 2, para vir aqui na frente. Por favor, rapidinho, bem rapidinho. Giovanni, bem rapidinho. Lohane, Josué. O que eu quero ilustrar com os irmãos aqui nessa noite? É que isso, começando daqui para cá, é o resultado do verdadeiro discipulado de Cristo em nossas vidas. E essa aqui é somente a minha história. Aqui tem outras pessoas que fazem parte dessa história que começou aqui. Tem outras pessoas, mas eu não chamei porque senão ia ficar muita gente aqui. Agora eu gostaria de convidar você, eu gostaria de convidar todos aqueles que discipulam, que são discipuladores, aqueles que são discipulados e aqueles que ainda não fazem parte de uma célula, que ainda não são discipulados, que têm esse interesse de ter esse compromisso, essa aliança, de fazer, de não ser apenas um membro do ministério, mas ser parte da família celular, essa família que abraça, que traz esse desenvolvimento, essa unidade, essa comunhão que a gente vive, não só aqui na igreja, mas fora da igreja. Eu gostaria de convidar todos aqueles que querem fazer um compromisso de se tornar um discípulo melhor nessa noite, a vir até a frente. Em nome de Jesus, pode vir. Os discípulos, os discipuladores, todos nós temos algo a ser melhorado. Em nome de Jesus, todos nós temos algo a ser melhorado. E o bispo vai orar. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu fui surpreendido, viu? Fui surpreendido. Nós te adoramos, Pai. Nós queremos nessa noite passar essa unção, passar essa autoridade, que não vem de nós, mas vem do Senhor, sobre a vida desse homem, dessa mulher. Toma essas vidas em tuas mãos, Pai. Aqui existem discípulos e discipuladores. Mateus 28:19 diz assim, de fazer discípulos em todas as nações. Em todas as nações. Porque houveram discípulos do passado, é que hoje nós nos tornamos discípulos também. Em nome de Jesus. Nós te oramos, Pai, e apresentamos cada vida que aqui se encontra. Essa é a tua família, Pai. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele é maravilhoso. Aleluia.